E aí pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo rápido sobre o ADS1115, o expansor de portas analógicas para microcontroladores. Decidi fazer esse vídeo pois vários inscritos me pediram e porque essa pequena placa esconde alguns segredinhos extremamente importantes. Além de oferecer 4 entradas analógicas individuais, esse módulo permite que usemos a configuração de entradas analógicas diferenciais, e isso pode ser crucial para o desenvolvimento do seu projeto. A diferença entre entradas individuais e entradas diferenciais é que as primeiras farão as medições em relação ao GND do nosso circuito, enquanto que as diferenciais medirão a diferença entre elas mesmas, não tendo uma ligação com o GND do circuito, ou seja, funcionam de forma isolada. Vamos ver isso na prática? Então, bora para a bancada! Vamos começar então, pessoal, dando uma olhadinha na placa, que é essa aqui. Vejam que está aqui, ó, ADS1115. Aqui ele já me diz 16 bits. O que quer dizer isso? Que a precisão das medições das minhas entradas analógicas vão ser de 16 bits, bem mais do que os 12 bits da entrada analógica aqui do nosso ESP8266, né? A gente já vai ver qual que é a diferença de 12 bits para 16 bits. Aqui existe o termo I2C, dizendo que este módulo se comunica com os microcontroladores pelo barramento I2C. E aqui estão então os pinos de conexão. Vamos dar uma olhadinha quais são esses pinos. VDD e GND são os pinos que vão alimentar o módulo, tá? Esse módulo ele pode ser alimentado de 2 a 5,5 volts. Vejam que versatilidade, né? Eu posso alimentar ele com várias tensões, 2 volts até 5,5 volts. Logo na sequência eu tenho o pino SCL e o SDA, que são os responsáveis por fazer a comunicação I2C. Então lá no nosso microcontrolador eu também vou ter que usar alguns pinos para serem o SCL e o SDA, para que este módulo consiga se comunicar então com o microcontrolador. Os próximos 2 pinos nós não vamos utilizar, é o pino de endereço, o address, e o pino de alerta, o alert, que vão servir para modificar o endereço deste módulo e para avisar algumas situações para o microcontrolador, mas de uma maneira padrão eu não preciso utilizar esses 2 pinos, então eu não vou conectá-los hoje ao circuito. E os últimos 4 pinos então são as 4 entradas analógicas que este módulo nos oferece: A0, A1, A2 e A3. Vejam que é um módulo bem pequeno, né? Muito leve, muito pequeno e realmente assim, ó, poucos componentes, de forma que até o consumo de energia é muito reduzido. Na parte de trás aqui eu não tenho nenhum componente, apenas a informação de que eu posso alimentá-lo de 2 a 5,5 volts, né? E este módulo que eu tenho então foi fabricado pela Tenstar Robot. Muito bem, quais são os cuidados que eu tenho que ter com essa placa aqui? Uma vez que eu alimentar este módulo com 5 volts, eu tenho que me certificar de que o microcontrolador vai poder aceitar 5 volts aqui nos pinos de sinal também, tá? Então significa que se eu alimento com 5 volts, ele vai se comunicar em 5 volts também com o microcontrolador. Como o nosso microcontrolador é um ESP8266 e ele não tolera 5 volts nos pinos de sinal, então eu vou ter que alimentar o meu módulo com 3,3 volts. A tensão que eu usar para alimentar é a tensão que ele vai utilizar para se comunicar com o microcontrolador. O único problema de usar 3,3 volts é que eu não posso colocar então tensões maiores do que 3,3 volts aqui nas entradas analógicas. Não é que eu não posso, não vai queimar o módulo, mas ele não vai medir, porque ele só vai medir quando a tensão que eu colocar nos pinos analógicos forem iguais ou menores do que o nosso VDD. Se eu quiser utilizar aqui na alimentação 5 volts e utilizar o ESP8266, o ideal é que eu utilize um conversor de nível lógico entre o ADS1115 e o microcontrolador, fazendo com que os sinais de 5 volts que forem sair aqui no SDA sejam convertidos em 3,3 volts antes de entrarem aqui no ESP8266, para não queimar as portas do microcontrolador, né? Então é esse o principal cuidado que a gente tem que ter se for usar o nosso ADS1115 alimentado com 5 volts. Vamos às conexões então. Coloquei alguns fios aqui então. Pronto, fiz algumas conexões aqui.
Agora eu vou fazer as ligações no microcontrolador. Nós vamos eleger dois pinos do microcontrolador para serem o clock e o SDA. Eu vou eleger aqui os pinos D6 e D7 para isso. SCL, que é o cabinho laranja, foi ligado no pino D6 do microcontrolador. E o SDA, que é o pino de dados, fiozinho marrom, está ligado no D7 do microcontrolador. Vamos agora à configuração do Tasmota para fazer a integração do ADS 1115 com o Tasmota. Vejam, pessoal, primeiramente que eu estou usando aqui a versão do Tasmota Sensors. Eu preciso usar essa versão do Tasmota para ter o suporte ao ADS 1115. Ou então eu teria que compilar uma versão do Tasmota inserindo o parâmetro define, né, use_ADS 1115 lá na minha compilação. No momento que eu utilizar este parâmetro no passo 4 do Tasmo Compiler, então eu estou incluindo o driver para o nosso conversor analógico digital ADS 1115. Aqui então, vamos clicar em Configuration, Configure Module, vamos localizar os pinos D6 e D7 e colocar aqui então as opções I2C SCL no 6 e I2C SDA no 7. Clico em Save e como vocês podem ver, pessoal, o Tasmota já está me mostrando aqui 4 leituras de pinos analógicos do ADS 1115. Olha que legal, né? Já está fazendo 4 leituras aqui, alguns números ali que estão sendo lidos. Aí vocês vão me perguntar, o que ele está lendo se eu não tenho nada conectado, né? Então vocês vejam, pessoal, o módulo é tão sensível que ele está conseguindo ler alguma tensão mesmo com os pinos não conectados, tá? E agora vamos a algumas configurações adicionais. Aqui que entra a parte dos segredinhos, né? Algumas configurações adicionais do nosso módulo ADS 1115. Vejam aqui na documentação do Tasmota sobre o comando sensor12. Sensor12 é um comando que vai configurar o módulo ADS 1115, tá, pessoal? Então vejam que tem um comando só para isso. E aqui, usando esse comando sensor12, eu vou estar selecionando o modo de funcionamento do nosso módulo ADS 1115, que por default é S0. O que significa S0? O S0 está dizendo que eu estou utilizando o modo de entradas individuais. Então, no momento, cada entrada dessas 4 aqui, a 0, a 1, a 2 e a 3, elas estão funcionando de forma independente. O que significa 0? O S significa que é single, que é individual. E o 0 significa que o pino está fazendo leituras até 6.144 volts. Vamos voltar aqui na tela inicial do Tasmota. Vocês podem ver esses números aqui que ele está fazendo a leitura. Mas vamos fazer um teste colocando um fiozinho vermelho no pino A0 e vamos ligar este pino no GND. Vou fazer uma conexão aqui com o GND. Vejam que ele está mostrando lá -2 agora, tá? É um número muito próximo a 0. 0 volt é a tensão que está no GND. Vejam lá agora, ó, 0, né? Isso já nos mostra que esse módulo é um módulo que funciona no modo Full Range. O que significa isso? Full Range significa que essas tensões aqui vão ser lidas tanto positivas quanto negativas. Então quer dizer que o meu módulo ele não vai ler apenas tensões de 0 a 6,1 volts. Ele vai ler tensões de -6,1 volts até mais 6,1 volts. Então vejam bem, o que está acontecendo agora com isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou injetando aqui no pino amarelo 0 volts no pino A0 e ele está lendo como quase 0. Isso aqui significa volts? Não, pessoal, não se confundam, tá? Não significa volts. Significa apenas um número que a gente vai ter que depois utilizar para converter em volts. Agora vamos colocar esse mesmo fio amarelo que eu coloquei no 0 volts no mais 3,3 volts, portanto aqui em cima, ó. Olha para quanto que foi a leitura, ó, 17,742, né? Isso significa que quanto maior a tensão que eu estou colocando no pino, maior vai ser o número lido em analog 0. Então vejam que conforme a tensão aumenta ou diminui aqui no pino A0, o número lá no analog 0 aumenta ou diminui também. É bem igual ao que acontecia quando nós utilizávamos a entrada A0
do nosso microcontrolador, né? Mas qual que é a diferença das entradas analógicas do ADS1115 para essa entrada analógica aqui? Essa entrada analógica é uma entrada de 12 bits. As leituras que ela faz variam entre 0 e 4096, que é uma precisão de 12 bits. Se vocês pegarem a calculadora aqui e fizerem 2 elevado a 12, que é a precisão de 12 bits, vocês vão ver que o valor máximo que ele vai conseguir medir é 4096. Agora vejam o ADS1115, 2 elevado a 16, porque ele tem 16 bits de resolução. Ele vai conseguir ler valores entre 0 e 65.536. Porém, como ele é um sensor full range, significa que ele vai ter leituras de tensão tanto positivas quanto negativas, então eu tenho que dividir esse número por 2, porque metade dos números vão estar positivos e a outra metade negativos. Então, o número máximo que ele vai apresentar para mim na tela inicial, para cada uma das leituras, é 32.768. Vejam que agora eu posso configurar o ADS1115 para trabalhar com entradas diferenciais ou individuais. É o que eu falei no início do vídeo, né? A opção Default é entradas individuais, ou seja, eu vou ter 4 entradas aqui individuais. Elas podem medir coisas diferentes, tá? Mas sempre em relação ao GND aqui do próprio módulo, tá? Então quer dizer, eu coloco alguma tensão aqui no pino amarelo e o conversor vai me dar a leitura desta tensão em relação ao GND. Já se eu usar o modo diferencial, serão usados 2 pinos para fazer uma leitura. Então eu vou ter apenas 2 entradas diferenciais. A primeira entrada diferencial vai ser formada pelo pino A0 e A1, e a segunda entrada diferencial vai ser feita entre o A2 e o A3. Como é que elas funcionam, essas entradas diferenciais? Elas vão medir a tensão entre elas, o A2 em relação ao A3 e o A0 em relação ao A1. Então eu não estou mais usando o GND aqui. Eu posso usar tensões de um outro circuito qualquer, como se fosse exatamente um voltímetro, um multímetro, né? As pontas de prova aqui, ó, como se fossem as 2 pontas de prova de um multímetro. Eu não estou mais medindo em relação ao GND, em sim medindo uma em relação à outra. Continuando aqui, vamos ver que a configuração também pode especificar aqui o intervalo que eu quero fazer a medição. Por default, por padrão, né, pessoal, o Tasmota vem configurado com S0, significa que eu estou usando 4 entradas analógicas e medindo de menos 6,144 até mais 6,144 volts. Se eu colocar uma tensão aqui de mais 6,144 volts, vai aparecer na leitura o máximo de leitura que ele pode fazer. O mesmo se aplica às entradas Analog 1, Analog 2 e Analog 3. Para os nossos testes de bancada, eu vou sugerir a gente usar este valor aqui, que é até 4,096 volts, porque eu estou alimentando o módulo com 3,3 volts e, portanto, eu vou poder injetar aqui até 3,3 volts. Eu vou mudar a configuração aqui para sensor 12 S1. Simples assim. Veja que agora eu mudei o range, foi para 4,096, né? 4,096. E agora vocês vão ver que a leitura aqui, ó, já mudou, porque agora o máximo já não é 6 volts, o máximo é 4 volts. Como eu poderia fazer a correlação entre esse número aqui e a tensão que está sendo lida aqui? É simples, eu vou usar aqui o Excel e vou colocar aqui a leitura do ADS e aqui os milivolts. Eu sei que quando a leitura do ADS for 32768, eu vou estar injetando lá 4,096 volts. Essa aqui é a relação, né? Então, se eu coloco 4,096 volts lá, o Tasmota vai me mostrar 32,768. Agora eu vou fazer uma conta aqui, para que quando eu coloque aqui 26,614, qual vai ser a tensão que ele vai estar lendo aqui no pino A0. Como eu faço isso? Uma regrinha de 3, né? É igual a este vezes este, multiplica cruzado, né? E divide pelo terceiro. Então vejam bem, pessoal, quando a leitura for 26.611, 26.612, 26.612, então eu estou injetando no pino analógico 3,32 volts. Essa é a leitura que está sendo feita aqui agora. Vou tirar o pino aqui para vocês verem e vou colocar no GND agora. Vou encostar aqui no pino GND. Vamos ver qual vai ser a leitura lá no Tasmota. Ó. Menos 1, né? Menos 1, menos 3. Então agora aqui está lendo menos 1, menos 3, significa que eu estou numa tensão de 0,00013 volts. Vejam que nem está sendo 0 volts, claro.
Estou com os dedos aqui próximos, talvez eu interfira um pouquinho na leitura, né? Então vejam lá, ó. Eu fiz uma regrinha de 3 para transformar a leitura do Tasmota, que é esse -1, em milivolts, baseado nesta relação aqui que veio lá da documentação do próprio Tasmota. Agora, pessoal, eu vou fazer uma experiência utilizando entradas diferenciais. Vou vir aqui no console, vou digitar sensor 12, só que agora, ao invés de usar S de single, eu vou usar D de diferencial. O diferencial vai funcionar da mesma maneira em relação ao número que vem depois da letra D, né? Antes eu usei S1 para dizer que eu queria single na faixa de até 4,096 volts. Agora eu quero usar D1 para dizer diferencial até 4,96 volts. Então vai ser sensor 12 espaço D1. Então vejam que agora ele aceitou, aqui ele sabe que a gente está usando agora o diferencial até 4,096 volts. Vejam que agora ele só está apresentando duas entradas analógicas, porque cada entrada analógica, na verdade, é composta por duas entradas. O analog 0, que é formada por A0 e A1, e a analog 1, que é formada por A2 e A3. Vou colocar mais um fiozinho aqui no A1, e agora essas duas entradas aqui, ó, elas são entradas diferenciais. Vejam que eu não vou medir nada em relação ao GND agora. Agora eu vou medir entre os dois aqui. Então eu vou pegar uma pilhazinha e vou ligar desse jeito aqui. Quando eu ligar desse jeito aqui, lá em analog 0 vai me dizer qual que vai ser a leitura entre os dois pinos aqui. Vamos lá. Estão vendo lá, ó, 10639, né? 10638. Vamos lá. Vamos colocar no nosso Excel essa leitura aí. 10638. Então ele está medindo 1,329 volts nesta bateria. Vamos tirar a prova com o nosso multímetro. Vou colocar aqui o multímetro agora. Tensão contínua. E vamos fazer a medição com o multímetro. 1,329. Pessoal, olhem a precisão. Eu estou medindo com o multímetro. A tensão nessa bateria está me dando 1,329. Estão vendo ali? Olhem lá no nosso Excel quanto que deu quando a gente fez a medição com o ADS, ó. 1,329 e ainda deu 7,5 para nós. Ele é mais preciso do que este multímetro da Fluke. Estão percebendo, pessoal? Realmente é incrível a precisão do ADS 1115. Então, mais uma vez, para quem não entendeu essa continha que a gente fez aqui no Excel, eu estou fazendo uma relação entre o que o ADS está me dando de leitura e quantos milivolts que está tendo entre os dois fios aqui. Por que entre os dois fios aqui? Porque eles estão conectados no pino A0 e no pino A1. E o ADS 1115, nesse momento, ele está configurado para fazer uma leitura diferencial entre esses dois pinos A0 e A1, que são esses dois fiozinhos aqui. O que é o diferencial? É a diferença, tá? É a diferença de tensão entre o que eu colocar nesses dois pinos aqui. Eu coloquei a bateria e ele acabou fazendo a medição de tensão entre os dois pinos da bateria, que foi o que eu utilizei aqui para injetar aqui nesses pinos, né? Eu peguei esse valor da tela do Tasmota e joguei aqui na nossa planilha para ele me dizer qual é a tensão que ele encontrou entre os dois pinos, porque ele não está me dando a leitura de tensão aqui, ele está me dando apenas uma leitura analógica, né? Um número que varia entre menos 32.700 até mais 32.768. Então aqui eu fiz na linha de cima uma proporção, dizendo que quando ele lê este número, que é o máximo possível, a tensão vai ser a máxima possível, de acordo com a configuração que eu acabei de fazer no Tasmota. Esse módulo realmente é muito preciso, muito pequenininho e muito competente também. E ainda por cima pode ser usado para leituras em relação ao GND ou em relação a elas mesmas. Aqui eu só usei uma das entradas diferenciais, poderia colocar mais dois fios aqui nas outras duas entradas e utilizar a segunda entrada diferencial, ou então configurar como entradas individuais, usando 4 portas analógicas de 16 bits. Apenas como curiosidade, o Tasmota faz 128 leituras por segundo das portas analógicas do ADS 1115. Então esse barramento aqui I2C está coletando 128 vezes a cada segundo as leituras dos pinos A0, A1, A2 e A3. Agora que eu sei como utilizar os valores obtidos aqui nas nossas leituras, eu posso criar regras ou scripts baseados nessas leituras.
Como que eu posso fazer isso então? Eu vou usar o resultado que aparece aqui na nossa linha Sensor. Então vejam que a linha Sensor está me apresentando aqui Time, que é a data e a hora, e está apresentando aqui também ADS 1115. Dentro dele tem A0 um valor e A1 com outro valor. Então se eu quiser utilizar este valor aqui, menos 56, que é a leitura do pino analógico A0, que está configurado no momento como um diferencial, bastaria numa regra eu colocar lá role 1, aí on, ADS 1115, cerquilha A0, e aí eu posso usar a condição que eu quiser, maior do que 32.000 do power 1 on and on. Essa aqui seria uma regra que iria ligar power 1 quando a leitura analógica de A0 fosse maior do que 32.000. Da mesma maneira, nos scripts, eu posso fazer uma coleta na seção S, uma vez a cada segundo, ou então na seção F, uma vez a cada décimo de segundo, testando o ADS 1115 cerquilha A0. Lembrando mais uma vez que quando configurado como diferencial vai ter somente A0 e A1, e quando configurado como entradas individuais, eu vou ter A0, A1, A2 e A3. Como vocês viram, o ADS 1115 é um componente extremamente útil e versátil, pois pode se adaptar a diversas situações. A precisão desse módulo é realmente incrível, podendo ser utilizado em aplicações que requerem alta sensibilidade e confiabilidade. O consumo também é extremamente baixo, de forma que não vai causar nenhum impacto nem mesmo nas aplicações alimentadas por baterias. Inclusive, você pode utilizar esse módulo para monitorar a tensão de alimentação com uma precisão realmente alta. Que tal? Eu vou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha agregado um pouco de conhecimento. Aproveite e se inscreva aqui no canal e entre em nosso grupo de Telegram, onde diversos assuntos são diariamente discutidos e muitas ideias interessantes têm aparecido. Caso queira apoiar nosso canal, pode fazê-lo através de super likes. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!